Meus irmãos, a nossa reflexão de hoje será sobre a paciência. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, item 7, Kardec nos escreve assim: sede pacientes. A paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade, que consiste na esmola dada aos pobres, é a mais fácil de todas. Outra há, porém, muito mais penosa e, conseguintemente, muito mais meritória. A de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. E nós podemos observar quanta irritação e nervosismo nós vemos na sociedade atual. Antes e agora que estamos em isolamento social. Demonstra uma situação de desequilíbrio por que passa a sociedade. A maioria tem pressa, correndo atrás apenas de sua vida e de seus interesses materiais. E se alguém ou algo atrapalha esta correria, as pessoas se descontrolam e se atiram contra o obstáculo. Mesmo muitas das vezes, o obstáculo sendo seus filhos, cônjuge ou pais. E estes descontroles emocionais trazem consequências espirituais funestas, como também causas graves, males físicos. Porém, os ensinamentos de Jesus faz descortinar a perspectiva da felicidade que nos espera, que nos dá paciência, resignação e coragem de irmos até o termo do caminho. E a doutrina espírita muito nos ajuda. Nos facilita o conhecimento de si mesmo de uma maneira clara e objetiva, de maneira a fazer-se desligar da finalidade terrena e nos colocar na finalidade do espírito. Porque nós aprendemos que fomos criados simples e ignorantes por Deus e que inexoravelmente chegaremos à perfeição. O homem, a partir deste conhecimento, começa a ver os seus problemas, que eram grandes, como pontos pequeninos, com uma finalidade de progresso e de evolução. O livre-arbítrio requer experiências para ser desenvolvido e exercitado. Não há meio impositivo, senão o livre-arbítrio, para o aprendizado real. Na realidade, vivemos em um ambiente que exercita a nossa educação. Precisamos construir, com a educação espiritual, um filtro de emoções que permita a passagem de emoções positivas e retenha as negativas. Com a prática diária da paciência, que é a tranquilidade, a calma perante os obstáculos ou as coisas que nos atingem, nós iremos cultivar uma vida mais saudável, tanto no campo espiritual, como também no campo físico. E muitos devem se perguntar: e a paciência é um exercício? Sim. Como toda aptidão espiritual, é desenvolvida pela educação, pelo exercício, sempre nos dispondo a melhorar as próprias atitudes. No livro Pronto Socorro,
psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, nós temos um diálogo que nos traz ensinamentos muito interessantes sobre a paciência. O diálogo se estabelece entre o aprendiz e o orientador. O aprendiz pergunta: instrutor, qual é a força que domina a vida? E ele responde: sem dúvida, o amor. Esse poder tudo resolve de pronto? Entre as criaturas humanas, de modo geral, ainda existem problemas alusivos ao amor que demandam muito tempo a fim de que se atinja a solução no campo do entendimento. E qual o recurso máximo que nos garante segurança entre as desarmonias do mundo? A fé. E o aprendiz continua em suas perguntas. Pode a fé ser obtida de um momento para o outro? Não é assim. A confiança raciocinada reclama a edificação vagarosa no curso dos dias. A que fator nos cabe recorrer para que nos conservem o ânimo e a alegria de servir entre conflitos da existência? E o orientador lhe fala: a paz. E a paz surge espontânea? Também não. Ninguém conhece a verdadeira paz sem trabalho, e todo trabalho pede luta. Então, instrutor, não existe elemento algum no mundo que nos assegure benefícios imediatos? Existe. Onde está esse prodígio, se vejo atritos por toda parte na terra? E o mentor fez expressivo gesto de compreensão e respondeu: filho, a única força capaz de proporcionar-nos triunfos imediatos em quaisquer setor da vida é a força da paciência. No Livro dos Espíritos, na questão 909, Kardec pergunta aos amigos espirituais superiores: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? E os espíritos luminares respondem: sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. E essa questão é uma questão que nos faz refletir muitíssimo. Nós devemos nos esforçar para desenvolver o autocontrole. E como agir diante dos problemas que afetam os nossos dias? Como conseguir o equilíbrio emocional junto aos familiares, chefes ou subordinados que se recusam a assumir seus deveres, que se omitem ou transferem suas tarefas indevidamente? Que sabemos que tudo faz parte da lição que precisamos aprender. O primeiro passo deve ser a compreensão. Compreender o que está acontecendo. Perceber o que querem as pessoas e por que agem daquela maneira. Se estão em desequilíbrio, se são ignorantes, inexperientes ou se têm má intenção. O segundo passo é manter o sentido de realidade. Não exagerar o que está acontecendo, apavorando-se. Precisamos julgar com serenidade para saber o que fazer. O terceiro passo é agir. É movimentar providências e recursos para resolver o problema. O exercício da paciência é fundamental para o nosso bem-estar
e necessita de outros estados mentais, como a obediência e a resignação, como forças ativas. Mas para isso, nós precisamos ter discernimento, nós precisamos perseverar no nosso exercício, no nosso aprendizado, no nosso autocontrole. Diante de certos problemas, algumas vezes pode não haver outra solução que não seja a submissão à vontade de Deus, levando-nos a aceitar as situações que não podemos mudar. Mas sempre podemos e devemos usar a paciência como virtude ativa, que nos dá serenidade para providenciar a solução dos problemas, evitando tensões, irritação, cólera, ódio, medo, angústia, permitindo que saiamos de situações aflitivas, aprendendo e progredindo. Porque nós só saímos das situações quando nós aprendemos. Como na linguagem atual, nós passamos daquela fase. Jesus exemplificou a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura e muito ativas, se bem os homens erroneamente as confundam com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração. Ambas forças ativas, porquanto carreguem o fardo das provações que a revolta insensata deixa cair. O pusilânime não pode ser resignado, do mesmo modo que o orgulho e o egoísmo não podem ser pessoas obedientes. Em Mateus, capítulo 6, versículo 25, nós aprendemos que nós não devemos nos inquietar, pois pelo dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Vejamos bem que o Cristo utilizou-se da palavra inquietação, que remete ao desespero e à preocupação descabida. A inquietação é inimiga da paciência. Pela inquietação, vivemos o passado e o futuro, não o presente. Pela inquietação, nos entregamos ao medo. Pela inquietação, nos distraímos na vida, deixando de lado o que é primordial. Quando o homem tem certeza de Deus como Pai, infinitamente justo e bom, quando reconhece sua vida como mecanismo de evolução de si, mesmo quando reconhece as dificuldades como provações necessárias, então possui a fé, que automaticamente afasta a inquietação. É a fé que nos dá a garantia do dia de amanhã, não do ponto de vista material, mas do provimento do necessário, garantido pela providência divina. É a fé que nos leva ao estado de combate, à incredulidade, ao desespero, à desesperança. É a função pedagógica da fé. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, item 7, nós também aprendemos o porquê sofremos. As provas têm por fim exercitar a inteligência, tanto quanto a paciência
e a resignação. A partir desse momento, a paciência passou a ser um objetivo do espírito, que busca a própria consciência, o próprio progresso. No entanto, como nós já falamos anteriormente sobre o exercício, a vivência da paciência nos solicita treino para esse autodomínio. Precisamos eliminar as emoções negativas, a ansiedade, o medo, a cólera, a irritação. Não podemos deixar esses sentimentos fazer moradas em nós. Precisamos canalizar a exteriorização das emoções negativas de forma positiva e construtiva. Quando nos observarmos com essas emoções, precisamos procurar alguma coisa para dar direção. Ler uma página edificante, fazer alguma arrumação, mesmo que seja um movimento físico e material, mas que nos afaste desses sentimentos que, com toda certeza, se deixarmos perdurar em nós, não nos fará bem. Joana de Ângeles, novamente no livro Celeiros de Bênçãos, nos fala: mediante exercícios regulares de reflexão e contenção dos impulsos da personalidade inferior, plasmarás condicionamentos íntimos que imprime calma e equilíbrio, culminando em harmonia interior, geradora da paciência. Indubitavelmente, realização tal não se lobriga num só passo, sob impulso momentâneo. Surge o embrião, molécula a molécula. Constrói-se a máquina peça a peça. Realiza-se a obra tarefa a tarefa. Da mesma forma nos empreendimentos morais. Só através da perseverança, num programa feliz de segura urdidura, realizarás os mistérios que te propões. A paciência, assim conseguida, conferirá salutares recursos para o enobrecimento espiritual daquele que a cultiva. São as palavras de Joana de Ângeles no livro Celeiros de Bênçãos. Nós não podemos deixar a cólera crescer. Não podemos perder de vistas que somos um espírito imortal e que a cada momento tudo se transforma. Não podemos nos agarrar às coisas, às situações e às pessoas do momento. Muitas das vezes, consequência do cansaço ou do marasmo, da rotina, a irritabilidade significa um sinal vermelho na tarefa que nós executamos. É indispensável vigiarmos esse surgimento. Joana de Ângeles, novamente, é quem vem nos falar que sutilmente explode de quando em quando, repetindo-se o clima de irascibilidade que toma as paisagens da ação, estabelecendo nefanda presença constumaz e enfermiça. A paciência, ao contrário, resiste às más circunstâncias e às tediosas ocorrências. É confiante, gentil, otimista, sem que deixe de ser responsável, séria, recatada. Suporta vicissitudes com galhardia e não esmorece quando os resultados demoram a expressar-se. Espera com coragem e não desfalece. Esse livro, Celeiros de Bênçãos, de Joana de Ângeles, é um excelente repositório de informações a respeito da paciência. Fica aqui o convite para a leitura. Sabemos também
que a impaciência representa um fator de ameaça à nossa saúde espiritual e física. Não podemos deixar que essa fagulha emocional se transforme em um incêndio avassalador. Precisamos ter em mente que a cólera, a irritação, os gritos, os gestos bruscos, as agressões verbais ou físicas nunca resolverão problemas nenhum. Paciência, porque a nossa irritação não solucionará problema algum. Precisamos meditar na grande vantagem de não irritar-se para não prejudicar a nossa própria saúde. Precisamos entender que errar é humano, que faz parte do nosso processo evolutivo. Se nós também cometemos erros, não podemos nos enfurecer quando outras pessoas também o fazem. Precisamos parar, pensar, nos acalmar e procurar uma solução. Precisamos saber o que nos impacienta para podermos corrigir. Precisamos corrigir o que nos contrariou. Precisamos usar essa informação positivamente, nos entusiasmando com a correção do erro, nosso próprio ou do nosso semelhante. Os desentendimentos com os outros, no lar, no ambiente de trabalho ou em qualquer grupo social, também nos desequilibram. Precisamos esclarecer. E, se necessário, precisamos nos afastar. Pois o debate, o calor da irritação e da cólera nunca chega a bom resultado. Primeiro, precisamos esfriar as nossas cabeças, reequilibrarmos as nossas emoções, para estabelecermos o diálogo compreensivo e construtivo, em busca de uma solução. Precisamos domar o nosso orgulho, o nosso egoísmo. Enfim, meus irmãos, nós precisamos suprimir a cólera, tanto quanto possível, no seu início. Uma vez que instalada, ela pode ser aquela centelha, a chama de um incêndio destruidor que nós falamos anteriormente. Precisamos usar a paciência como força ativa na construção do nosso bem-estar físico. Precisamos listar as emoções negativas, cólera, irritação, medo, angústia, para gradativamente procurar diminuí-las, eliminá-las. Precisamos organizar um plano específico para desenvolver as nossas boas emoções e sentimentos. E nisso está incluso o exercício da paciência em manifestações ativas. Precisamos cultivar o autodomínio, onde nós ampliaremos o nosso estado emocional de perseverança tranquila. Precisamos exercitar a oração, pois ela é fundamental na nossa vivência da paciência. Nosso muito obrigada também pela paciência da reflexão de hoje. Vamos orar. Deus, nosso Pai,
Jesus, nosso mestre e amigo, agradecemos por mais essa oportunidade de reflexão, de estudo e pedimos que nos auxilie, que nos fortaleça, que nos ajude a colocar em prática todo esse conhecimento que sabemos tão importante para o nosso crescimento, para a nossa melhoria. Nos ajude, Senhor, a colocar em prática no nosso dia a dia, em nossa família, na sociedade, nos ajudando a serenar os nossos corações, a buscarmos a paz e a tranquilidade. Que assim seja, Senhor, graças a Deus.